E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui no canal da Immerse Play. Meu nome é Renan, eu sou desenvolvedor Unity e trabalhei no projeto do Zumbisco na parte de implementação da Unity, né? Hoje, eu não participei do outro vídeo, mas hoje estou participando aqui e hoje a gente vai falar do processo de pré-produção na criação de um jogo. A gente vai falar de maneira geral, mas vamos usar de exemplo real o Zumbisco, que foi o jogo que a gente trabalhou, que é um jogo de realidade virtual, né? Que a gente fez no MetaQuest. Bem, a primeira parte, eu acho que é interessante falar, é como começa tudo, né? E tudo começa no mundo das ideias. Foi um processo bem bacana pra gente, porque a gente fez um brainstorm. O brainstorm é uma espécie de tempestade de ideias. Então, não foi só uma, na verdade, foram várias reuniões que a gente fez. E a gente ficava jogando ideias, a Dai dava ideia, eu dava ideia. O Henrique chegou com o conceito inicial do projeto, que ele pode falar agora, mas esse é o conceito, né? Que a gente dá várias ideias e a gente vai moldando o projeto a partir dessas ideias. A gente tem essa liberdade criativa aqui na empresa, que é algo muito bacana. Então, todo mundo contribuiu de maneira muito interessante para esse projeto. Tudo começou, na verdade, do Zumbisco com o desejo de construir alguma coisa para a realidade virtual. Aí a gente estava desenvolvendo jogos em 2D ali para celulares, etc. E jogamos na mesa. No primeiro momento, todo mundo achou que eu estava meio louco. Não é possível que eu vou fazer jogo para isso daí agora. E esse negócio aí deve ser difícil demais. Começamos o projeto, depois a gente começou a estruturar, acho que vai ser falado um pouquinho melhor aqui, mas a ideia que eu tinha era tentar achar um tema que fosse divertido, ao mesmo tempo não fosse muito complexo no desenvolvimento, porque a gente não sabia nada de VR. Como que funcionava o controle, e esse monte de botão, como a gente controla, o que a gente vai utilizar, né? Então a ideia inicial, aí, e fora isso, qual é o público, né? Então foram colocadas várias ideias, mas o norte que eu dei era, eu imaginava algo para zumbi, porque se matar zumbi não tem censura, e sendo de tiro. Aí depois disso começou o desenvolvimento, vamos chamar assim, do brainstorm, né? Da construção. Para. Pessoal, você está gostando do vídeo? Dê um like, compartilhe, porque só assim a gente consegue crescer a comunidade de VR no Brasil e também trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço, continua aí com o vídeo. E aí a gente começou a trabalhar em cima do projeto e começou a fase aí de brainstorm, né, Renan? Uma parte legal do brainstorm com uma equipe multidisciplinar como a nossa é porque cada pessoa traz uma qualidade diferente dentro das ideias, né? Por exemplo, a Dai tem a visão artística do projeto, então ela já imagina o visual. O Eli, ele tem muitas referências de jogos, então ele conhece as mecânicas. O Henrique também, que jogou vários jogos de VR, trazia essas ideias, né, da imersão de fato, do que é divertido. O Paulo também a questão visual. E eu, normalmente, sou o cara chato que vou dizer, gente, isso aí é inviável. Eu estou sempre analisando a questão de fase de execução, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia que é maravilhosa, mas que vai demorar meses e meses e meses, e às vezes uma mínima mudança faz aquilo virar uma semana. Então, a gente faz todo esse balanço, né, entre a criatividade e a execução. Mas, para isso, tem que ter uma pessoa que organiza essas ideias, e o Eli é a pessoa central que faz essa organização das ideias. Se ele puder falar um pouco mais sobre isso. Bora lá, então. Então, como é que surgiu toda essa ideia, né? Teve o pontapé inicial ali que o Henrique deu, que ele queria um jogo de matar zumbi. Ele trouxe algumas referências de jogos também. E a gente chegou a anotar ali dentro do Miro, né? Esses jogos. E a partir disso a gente foi criando ideias, assim, tendo reuniões de brainstorming todo dia. E anotando essas ideias e polindo elas até chegar no que é o Zumbisco realmente ali, na forma final dele, né? Mas dentro disso a gente teve bastante a área de pesquisa, assim, de entender quais eram os jogos do mercado que estavam fazendo sucesso, né? Quais eram os jogos de VR, assim, que a gente queria se inspirar. E utilizando, assim, bastante referência, a gente foi
vindo a ideia do jogo que a gente queria, né? O primeiro conceito foi trazer a ambientação ali do Nordeste, né? A gente teve essa ideia inicial de trazer elementos brasileiros, assim, pro jogo, mas debatendo sobre isso também, a gente foi vendo quem que era o nosso público-alvo, quem que era a pessoa que queria comprar o jogo ali no final no momento ali que tá acessando a gente viu que a maior parte do público era de fora, né? Então, a gente teve vários desafios, assim, durante o brainstorming de entender para quem que era o nosso produto. E a gente vai falar um pouco mais sobre como é que a gente estruturou essa ideia e como é que foi feito cada detalhe ali do jogo. Então, agora a Day vai falar um pouco sobre a parte de gestão, assim, como é que a gente fez para organizar as tarefas de cada um no projeto. Vai lá, Day. Então, gente, como ele comentou, eu fiquei responsável pela parte de gestão do time, né, do Zumbisco. E a gente usou algumas ferramentas para essa gestão. E uma das que, assim, é fundamental para qualquer projeto é o Trello. Estou aqui compartilhando com vocês. No Trello cada um tem a sua própria coluna, onde tem todas as tarefas, o que tem que fazer. Dentro do Trello você consegue colocar etiquetas, como em avaliação, em andamento, pausado, bug. Então é um sistema bem organizado, você consegue ter todo o controle da produção, você consegue colocar data, cobrar aqui, cobrar ali. Além do Trello, também uma coisa muito importante que a gente fez é o Scrum, e são reuniões diárias, todo dia a gente teve reuniões para ver como é que estava o andamento do projeto. Essas reuniões são fundamentais para ter o alinhamento das ideias, né? E também todo o controle seguindo a deadline. Vou mostrar para vocês aqui um outro programa que a gente também usou, que é o Miro. O Miro, a gente usou ele para fazer várias coisas, não só como moodboard de referências, mas também criamos aqui o nosso cronograma, né? Com as datas, as entregas, a deadline. Vocês conseguem ver que tem várias observações aqui, de cada colaborador. Também a gente colocou algumas anotações importantes e quando eram resolvidas, de programação. Então, tudo muito bem controlado, né, para a gente não esquecer nada. Então, outra ferramenta muito importante é o Miro, que você tanto pode usar fazendo essa parte, como eu falei aqui, né, de cronograma, mas também a parte de moodboard, onde a gente consegue pegar fotos, colocar aqui, botar algumas informações referentes ao jogo. E uma outra ferramenta que a gente usa, né, porque somos uma empresa remota, é o Discord, que é o nosso Discord da Imerse. E a gente também tem vários canais dentro da Imerse, onde coloca as informações, debate com o time. E por último, que foi quando o Henrique todo mundo da equipe já tinha o VR, a gente começou a usar qual é o nome do programa, gente? Que é o Workroom. VR, Workroom, que é uma sala virtual onde o time todo fica ali com seus bonequinhos. E é muito engraçado que no primeiro momento tinha horas que a gente achava que estava com a equipe uma do lado da outra, sabe? Então, para quem trabalha com VR, é interessante também ter essa sensação, essa imersão de trabalhar em equipe no mundo virtual, sabe? Deixa a gente mais pertinho. Então, depois que a gente apresentou todas essas ferramentas aqui para a gestão, a gente vai voltar agora para o tema, que é como é que a gente escolheu esse tema zumbisco, né? Como é que a gente escolheu esse tema de tiro, de zumbi, e por que a gente escolheu esse tema? Então, assim, eu vou puxar o Eli para falar um pouco mais sobre isso. Então, Eli, explica um pouquinho por que a gente escolheu esse tema, por que ele é um tema interessante para o VR, né? Porque de primeiro momento a gente achou que ia ser um jogo extremamente gigante, e aí depois de bastante pesquisa a gente teve que diminuir um pouco a história do jogo. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Beleza. Para escolher o tema ali, como eu tinha falado anteriormente, a gente fez bastante pesquisa e viu quais eram os jogos que estavam rodando bem ali no mercado, né? E dentro disso a gente viu que jogos de tiro têm uma aceitação muito boa, assim, do público, tem umas avaliações muito boas. E seguindo nessa linha, assim, que o Henrique tinha falado sobre matar zumbis, a gente viu bastante referências que funcionavam e tentou entender por que esses jogos funcionavam, né?
Então, de primeiro momento, a gente criou toda uma história ali em volta do Brasil, e a gente tinha um escopo bem grande do projeto, mas fazendo vários brainstorms, a gente foi vendo que a gente foi tirando algumas ideias e colocando outras ideias novas, foi entendendo como é que é o tempo de jogo, assim, que um jogador gasta em média dentro do VR, né, que é totalmente diferente, assim, de um jogo de console ou de PC, e entendendo, assim, em média, mais ou menos, um usuário gasta de 30 a 40 minutos, a gente não podia ter um jogo que demorasse mais isso para ele progredir, sabe? Então, a gente foi levando bastante pontos em consideração enquanto ia testando o VR e testando as possibilidades que tinha ali dentro. E dentro disso a gente considerou a gameplay também, o que era divertido e o que era frustrante dentro do jogo. A gente conseguiu testar bastante coisa dentro do Alpha, que a gente já teve a base ali das mecânicas que a gente dentro do jogo formada, né? E também vimos a parte de temas, que a Dai e o Paulo conseguem falar melhor sobre isso. Vai, Paulo, fala sobre a diferença entre o tema realista e caricato. Tá. E aí, pessoal? Uma boa tarde, boa noite, bom dia de novo aí pra vocês. Vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo, trabalho com modelagem 3D aqui na IMER. Vamos falar um pouquinho assim do tema realístico, estilizado, caricato, porque assim, nós temos diferenças. Porque o que acontece? O tema realístico, ele em questões de envelhecimento e em questões de gameplay, o tema realístico ele envelhece mal, é um ponto. Porque ele depende da tecnologia que ele está naquele momento, onde ele está sendo rodado. Você pode tirar por jogos um pouco mais antigos, ali por volta de 2019, 2020, você vai ver que o envelhecimento do realístico ele é feio, se torna arcaico, ele começa a envelhecer mal. Agora, o tema mais caricato e mais estilizado, ele envelhece bem. Nós podemos dar uma exemplificação como o WoW. O WoW ele tem envelheceu muito bem, ele é muito bonito graficamente. Diablo 2 e o 3 também são bonitos graficamente. O 1, se vocês repararem, ele tem um pouquinho de realismo e isso deixa ele feio, com a questão do tempo de qualidade, tempo de vida médio de um jogo. Então, assim, a gente optou por pegar o tema mais estilizado e mais caricato por uma questão de envelhecimento. Como é que o nosso jogo vai estar daqui a 2, 3 anos? Ele vai estar legal? Ele vai ser um jogo que ele é viavelmente jogável e ele tem um gráfico bonito? Foi por isso que a gente escolheu, optamos por ter essa escolha mais artística. Quando vieram me perguntar sobre a questão do estilizado e do realista, eu já pulei logo e disse, não, estilizado. Porque eu já entendo que o realístico, ele é algo que, fora que ele vai pesar mais nos consoles, né, e também nos óculos, porque são texturas de 8K, são texturas de 4K com muito detalhamento. E no estilizado, eu utilizei uma técnicazinha que literalmente eu imprimi a luz no personagem estilizado. Tá, isso fez com que ele, vamos dizer assim, pegasse menos memórias do console, né? No caso, o console que eu falo é a nossa plataforma, que é o VR. No meu caso, eu utilizo o Quest 2, que é justamente para eu sou o cara que tem o melhor balanceamento aqui, porque a minha métrica é de baixo para cima. Eu não tenho um MetaQuest 3 como eles, porque se eu tivesse um MetaQuest 3, eu teria que medir a régua lá em cima já. Aí aqui não, já começa aqui de baixo. Então eu sei que se rodar no MetaQuest 2, vai rodar no 3. Isso é muito bom dentro de uma equipe, você sempre tem um aparelho com menor qualidade gráfica ou menor usabilidade de memória, porque isso vai fazer principalmente para o artista se atentar até onde ele tem que ir ou da onde ele tem que partir, entende? Então assim, foi um dos motivos. A Dai também foi uma das escolhas dela também, a gente fazer a questão do estilizado. Ela pode falar o porquê também de seguir essa linha. Em primeiro momento, acho que você já falou tudo praticamente. Pela questão de não pesar tanto, primeiro, não pesar tanto no meta. Se você observar, quase não tem jogos tão realistas dentro do meta, porque ainda não é um programa com bastante potência. Igual quando a gente usa um outro VR já junto do computador, acho que é o VR do PlayStation, não é? Que a gente usa no computador. Funciona também o nosso também, né? O VR, PC VR funciona. Mas lá utiliza a placa gráfica, né? Então, quem tem uma 3090, uma 3060, 4060 e por aí vai, ou as RX da vida, consegue processar com muito mais qualidade. Inclusive, existem jogos com um gráfico incrível, o próprio Half-Life Alyx, que é fantástico aquele gráfico,
utilizando um processamento de alto nível, né? Agora o Meta não tem um processador equivalente aí a uma GTX 960, ou seja... eu acho que em termos mais leigos a gente pode dizer que o MetaQuest 2 e 3 ele está bem ali equiparado ao Xbox 360. Vamos dizer assim, seria o Xbox 360, o PS3 ali, questão de gráficos. Mas quando a gente fala de gráficos também, em questão de estilizados e gráficos realistas, também a gente tem que pensar também nos efeitos gráficos, né, que são os VFX. Porque, às vezes, pessoal, o que consome mais memória num sistema de jogo não é a quantidade de polígonos, mas a quantidade de animações, a quantidade de VFX em uma cena, a quantidade de processamento por programação. Muitas vezes a gente pensa, um jogo está pesado porque está muito graficamente. Não é o gráfico. É só os efeitos visuais. Efeitos de câmera, efeitos de blur. Então, é por isso que às vezes quando a gente está jogando no console, a gente opta por diminuir o anti-alias, a gente opta por diminuir o blur, o motion blur. O processamento, né? O processamento no geral, isso, exatamente. Como tu falou, antes de imprimir a luz na textura, isso é uma técnica muito boa, porque sombra é uma das coisas mais pesadas, né? Iluminação no geral. Sim. E o MetaQuest, como você está simulando o seu olho, a sua visão, são duas câmeras renderizando ao mesmo tempo. Então isso faz com que o peso seja duplicado, né? Então tudo vai... Você vê de um ângulo, vê de outro, parece que é igual, mas tem essa diferença que dá essa profundidade, né? Perdão, assim, em resumo do resumo da obra, né, pessoal? A gente escolheu esse método mais estilizado, esse método de impressão de luz nos objetos, justamente para economizar no processamento e ganhar em FPS. No geral, foi uma escolha bem artística e técnica. E também tem uma questão um pouco pessoal, que até o Henrique ele queria que o jogo fosse um jogo divertido, que não desse medo, né? Porque quando a gente coloca o VR, a gente vê um bicho imenso perto. Eu sou uma que morro de medo nos jogos de zumbi, assim. Então teria que ser uma coisa que não desse medo, que fosse divertido. Então também a gente pensou nisso. Vamos deixar mais cartunesco, mais engraçado, com cara de bobo. Tem até um zumbi que é um zumbi gordão, assim, que ele explode chiclete e tal, pra não dar medo. Também mais uma, além da técnica, também teve essa parte também pessoal, né? Agora a gente vai falar sobre um tema que é super interessante, que é analisando o mercado de VR. E eu queria que o Henrique e o Renan debatessem um pouquinho sobre isso, sobre como é que tá o mercado de VR, como é que são os jogos no mercado de VR. Eu vou começar, assim, a minha visão, ela é um pouco abrangente e simplista ao mesmo tempo, vamos chamar assim. Por quê? Por que não é abrangente? Porque, no fim das contas, é um mercado novo, as produtoras ainda estão aprendendo muitas, tanto que algumas grandes produtoras tentaram fazer alguns jogos que não ficaram tão legais, e os azarões, as produtoras indies, conseguiram fazer produtos super interessantes, com uma imersão fantástica para um mercado que é casual. É diferente do mercado tradicional de games, o cara passa 1, 2, 3. Eu me lembro da situação, hoje não mais, mas quando mais jovem, eu ia até vomitar algumas vezes. Eu ficava na frente do computador com 2, 3, 4, 5, 6 horas, comia lanche ali mesmo, passava mal, dor de cabeça, salgadinho, e passava mal e ia, né? Que não, é diferente um pouco do VR, justamente pelo fato do cansaço. Você, querendo ou não, você está se movimentando. Não é tão sedentário quanto você está na frente do videogame, então você acaba se movimentando bastante. E uma das dúvidas que a gente tinha no começo é justamente, a gente entra nesse mercado ou não? Porque as probabilidades de fazer sucesso é diferente do mercado que todo mundo já conhece. Isso foi um grande desafio. Depois a gente entrou em várias discussões, por exemplo, como que a gente ia rentabilizar. O Renan, por exemplo, ele inclusive desenvolveu um jogo para o mercado tradicional sensacional. Ele vai fazer o jabá dele aí também, mas assim... Bem, você falou do momento jabá, né? Eu vou fazer o jabá do meu jogo Shard Squad, que inclusive teve arte feita pela minha grande amiga Dai, que é minha colega de trabalho também. E ele é um jogo no estilo de Vampire Survivors, aquele estilo que tá bem alta, só que a gente misturou com essas criaturas fofinhas elementais, então tem essa mistura de Pokémon com Vampire Survivors, até falando um pouco sobre as diferenças de desenvolvimento, né, de um jogo tradicional
para um jogo de VR, tem toda essa questão da diferença de tempo de gameplay. Então, para um jogo tradicional, eu já posso mirar em sessões mais longas, né? Aqui no VR, por exemplo, a gente faz sessões mais curtas. É um público que tem um potencial de alavancagem diferente do potencial de alavancagem do VR. As próprias produtoras estão aprendendo a massificar, podemos dizer assim. No Brasil, o mercado é pequeno, mas lá fora já está chegando em 30 milhões. 30 milhões de unidades, se você analisar, é uma base de um PlayStation. Não é pequeno essa base, é significativo. Fora isso, tem os desafios de outros idiomas, por exemplo, Europa, o chinês, o americano. Somando esse mercado aí, deve estar 95% dos players. Aí, somando o restante da Ásia, já não é tão grande. No Brasil, então, a gente está engatinhando. Justamente porque no Brasil tem essa questão do preço do aparelho, né? Mas no resto do mundo é um aparelho super acessível. Uma coisa que eu me lembro bastante, há muitos anos atrás, quando teve aquela febre de jogos mobile, uma semelhança que eu vejo é do VR com os dispositivos da Apple. Porque é um público que é sedento e eles realmente compram, né? Porque, como falaram aqui, né, as experiências de VR, elas costumam ser um pouco menores. Então você acaba uma, já quer ir para a próxima. Não é um jogo gigantesco, até porque não faz sentido, né? As sessões de gameplay são mais curtas. Então, se você faz um jogo com a sessão de uma partida que dura 50 minutos, como uma partida, sei lá, de League of Legends, não tem como. A bateria do dispositivo não suporta. Como o Henrique falou, né? Você tá imerso ali, então teus sentidos quase todos tu tá recebendo aquele estímulo. É um som 3D, na tua cara, o zumbi vindo na tua cara te batendo. Então é tudo mais intenso. E é até engraçado, porque mesmo a sessão sendo mais curta, você tá realmente imerso ali e você se sente dentro daquilo. E eu, particularmente, foi a primeira experiência que eu tive, eu achei muito interessante. Tá, e jogos casuais. Como é que o Zumbisco, ele se encaixa, né, nesse nicho, né, de jogos casuais para família? Como é que é esse mercado dentro do VR? Porque pelo que a gente viu, parece que dá mais sucesso os jogos casuais, né? Então, a parte de jogos casuais a gente viu que tem essa questão de ter jogos rápidos ali, jogo para você jogar em 20 minutos, 30 minutos e você vai ter a sua liberação de dopamina ali da jogada, né? Eu gosto de comparar muito o VR com o sistema de jogos de fliperama, que a gente tem um número limitado ali de ficha, né? E você vai lá para testar vários jogos e testar várias experiências, né? E você não fica lá por muito tempo porque acaba cansando. Tem jogo de dança ali que você tem que se movimentar, tem que se mexer o corpo e você não vai ficar 2 horas naquilo lá, a não ser que você seja viciado, né? Você não vai ficar por muito tempo utilizando aquilo ali porque acaba cansando. O VR, ele tem muito disso, assim, é uma experiência que é legal num curto período de tempo e tem as limitações ali do próprio óculos, que é ter 1 hora de duração de bateria, tem a limitação física mesmo, você fica mais de 1 hora, assim, você começa a sentir alguns efeitos, como tontura, dor de cabeça, né, porque é uma tela no seu olho, 2 telas, né, e tem essa parte por isso que jogos casuais funcionam tão bem, sabe, eles são jogos que não precisam de ter uma história tão complexa, assim, não precisa de muitas horas de gameplay ali, para você ter essa diversão mesmo de estar jogando, de estar entretido. E eu sinto que a carga mental de um jogo assim tem que ser menor, né? Porque ele já estimula tanto os seus sentidos que se você coloca mecânicas super complexas, é uma parada que fica tanta informação que fica chato, né? E uma coisa que eu percebo, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, e talvez quem esteja assistindo que tem um óculos desse, uma das graças de ter um óculos desse é você, sei lá, ter um almoço de família, e você vai chamar sua mãe para testar, seus amigos, sempre estar apresentando essa experiência diferente, né? Então, se for um jogo complexo, tu não vai conseguir botar pro teu primo ali que nunca usou, ele não vai saber o que fazer, mas vai ter uma preocupação nossa de fazer um jogo bem intuitivo e seja de fácil acesso e fácil jogabilidade, né? Que qualquer pessoa pegue e já vai conseguir jogando e se divertindo e vivendo dentro daquele mundo ali.
E vou até acrescentar, mesmo jogos que é super divertidos, que é aquela coisa que todo mundo gosta de, seria o equivalente ao FPS, você é o personagem, você... É um nível, como o Renan falou, de imersão tão grande que a sua cabeça ela pode ficar até estressada, porque no fim das contas você está lá dentro. E a sua mente, ela dá, eu falo com um pan, né? Aquela travada, quando você tira o óculos, você fala, nossa, voltei para cá. E muitas vezes você está tão imerso lá que te dá um certo ou ansiedade ou estresse, que talvez no jogo ele passa a ser não só competitivo, por exemplo, o Eli é extremamente... Quem quiser bater o Eli lá no Zumbisco, tem um cidadão que conseguiu fazer uma pontuação incrível lá e está fazendo o Eli jogar mais que um casual, para tentar passar dele, porque é extremamente competitivo. Então você que não adquiriu o Zumbisco, adquira aí, passe do Eli, porque vai fazer esse cara ficar jogando horas na frente do meta. E essa experiência que ele falou é justamente o que ele vem passando. Mas assim, a imersão é tão grande, tão grande, tão grande, que eu, quando tiro óculos, me dá aquela sensação de eu mudei de mundo instantaneamente. É difícil de dizer. Sabe quando você dorme e acorda em outro lugar? É esse. Acorda de tarde, assim, que tu não sabe que horas como são. sair da Sempre que piscina. oração. É como sair da piscina. Isso, se você sai meio atordoado, não sabe o que está acontecendo, é essa a sensação. Então, a imersão é tão grande que eu acho que não cabe um jogo extenso pelo nível o seu sensorial está trabalhando numa velocidade tão grande que eu acho que é o equivalente, não sei se é jogar um paintball, algo do gênero que você fica lá imerso, sai exausto, pingando. No meta você não vai sair pingando, a não ser que tenha alguns jogos que é extremamente cansativos, mas o casual ele cabe como uma luva. Parece que ele é feito para o casual. E se deixar mais leve o óculos? Eu acho que não vai fazer diferença, porque a questão não é o peso. Com algum suporte, você esquece que está com óculos, você não lembra. E a questão não é essa, a questão é a imersão. E eu acho que o ponto que o Renan falou é a sensação, os seus sentidos, eles ficam ali disparados. A audição, você sabe se alguém está dando um tiro aqui atrás, você olha para trás porque é instantâneo. Se alguém está andando do seu lado, você vai virar para o lado instantaneamente. Então, é diferente de uma tela, que a tela aqui, você, ok, vai virar para um lado, porém é com o dedo. Tem esse lado da imersão também. E lá tem um zumbi correndo na sua frente, é um bicho desesperador, é difícil de alguém não gritar. Eu já tive experiências de amigos aqui em casa que a galera deu grito e correu. E olha que eu tentei deixar o zumbi fofinho, gente. Mas por mais fofinho que seja, por exemplo, aquele corredor que criou, aquilo é desesperador. Você vê aquele zumbi todo correndo atrás de você. O pescoço todo. Muito bom. Eu acho que... Peço desculpa, assim, eu acho que vale também ressaltar que não é também só jogos, né? Como a gente está falando, são as experiências. A oportunidade de você que é dev, você não precisa focar também só em jogos, mas em experiências pro VR. Tem um grande mercado também só para experiências. Tipo, um dos jogos que mais vendeu não é um jogo, é uma experiência, né? Dentro do VR, que é o do elevador. O cara só aperta um botão, o elevador sobe, você pula de uma prancha. É uma experiência, não é um jogo, não marca a pontuação, porque, vamos dizer assim, para se tornar um jogo, ele tem que ter alguns fatores, como a pontuação, passar de fase, imersões, alguns pontos que considera que aquele software é um jogo. Então, assim, esse daí só se enquadraria em aplicação. Mas, no geral sentido, assim, para você que é dev, tá começando hoje, quer começar no VR, lembre-se, você não tem só como, eu quero criar um jogo logo de cara. Não, cria uma experiência pequenininha, matando mosca, ou qualquer coisa do tipo simples. Isso já vai valer muito como experiência para você poder entender o que é o mercado do VR. Então agora a gente vai entrar num tópico que é bem importante, que é legal também, que é o Eli que vai falar um pouquinho, que é criando o GDD. O que é um GDD, Eli? E por que ele é tão essencial? Beleza. Então, para quem não sabe, GDD ele significa Game Design Document, ou documento de game design. E dentro de um GDD a gente tem literalmente tudo que vai compor aquele jogo. Então a gente tem desde o conceito inicial, que é o conceito que a gente usa como base para definir o que o jogador vai fazer dentro do jogo, qual que vai ser a história, quem é o jogador, como é que ele vai se ver ali dentro do jogo, né? Então, tem várias perguntas que são
respondidas dentro do documento de game design e toda a equipe usa como base para criar o jogo. Então, tipo, a Dai vai pegar ali dentro do documento como é que tá definido o personagem, os zumbis, né? E aí, no caso, tem cada personagem que a gente tinha pensado ali dentro do brainstorming e explicando o que é aquele personagem, como é que ele... qual que é o visual dele, como é que é a personalidade dele. Então, a gente tem várias definições dentro desse documento. E a estrutura básica ali que eu utilizei foi do livro Level Up. Tem uma estrutura utilizando os 3 Cs do game design, que é personagem, o controle e a câmera. Então, dentro desse documento a gente também definiu o que cada botão vai fazer do controle do meta, como é que o jogador vai olhar aquele mundo, né? Quais que vão ser as regras dentro daquele universo. Aí dá para ver um pouco do mapeamento ali dos botões. Então, cada botão foi mapeado ali para o Renan poder programar na hora que ele foi criar cada sistema. E um GDD é basicamente isso. A gente vai definindo tudo que vai ter dentro do jogo e vai trazendo sentido a cada ideia nova que vem do brainstorming. Inclusive, um GDD bem feito é algo essencial, assim, para mim que sou programador, ter ideias bem organizadas, assim, é um grande prazer, assim, porque quando você vai criar um sistema complexo como um jogo, né, são vários sistemas, não é um sistema só, tem toda uma árvore que é de inimigo, uma árvore que é de arma, então toda mínima coisa que eu vou fazer eu já tenho que pensar lá na frente. Se tiver uma arma que faz tal coisa, se a gente quiser arremessar uma espada, normalmente a espada você só bate, mas aí a gente lá na frente decidiu que queria arremessar. Então todo esse sistema foi sempre planejado, ele já tinha todas essas minhas dúvidas nos documentos, e a gente fez muitas e várias conversas. E isso é essencial, porque o desenvolvimento do jogo é multidisciplinar, e tá todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, né? Então eu não vou esperar, por exemplo, a modelagem tá pronta para começar a fazer o zumbi, para começar a fazer as armas, face holder, coisas assim. Então, enquanto ele ia fazendo esse documento, todo mundo vai trabalhando tipo uma árvore assim, né? Cada um vai fazendo o seu caminho, e ter isso organizado num canto só para a gente poder estar sempre consultando é essencial, assim. Aí depois que o GDD fica pronto, né, já tá a ideia do jogo pronta, já tá tudo amarradinho, a equipe de arte, eu e o Paulo, junto com ele também, né, que ele também faz parte da equipe de arte, a gente começa a montar um moodboard de referências, né. Então, a gente começa com um moodboard de referências. De primeiro momento, como acho que foi o Paulo que falou, a gente ia fazer sobre o Brasil e tal, então teve toda uma pesquisa, tanto da fauna quanto da flora, arquitetura, só que depois de bastante conversa, descartamos a ideia do Brasil e viemos para a parte mais de Halloween, uma coisa mais Tim Burton, sobrenatural. E aí eu fiz toda uma pesquisa de referências, né, de elementos que remetessem não só de jogos, mas filme, a parte também de design, para criar esse universo dos zumbis. E é fundamental ter essa parte de moodboard, como eu já falei no primeiro vídeo. Referência é tudo. Depois que eu fiz essa parte visual, eu comecei a ir para a parte de jogos. E tem um site muito legal, UI UX, que depois eu ponho na descrição, porque eu realmente não lembro o nome aqui. E aí eu fui procurando jogos de temática sobrenatural, uma coisa mais zumbi, outra coisa mais bruxo, para pegar como referência, ver a parte da UI UX, principalmente da UI, desses jogos, para servir como inspiração, até chegar no conceito 2D do zumbisco. A partir daí, Paulo começou a vir com a parte do 3D, tanto de assets quanto de referência de textura, né, Paulo? Você pode falar um pouquinho melhor agora sobre isso. Tá. Falando assim um pouquinho da parte de assets. Deixa eu explicar uma coisa assim, principalmente para quem tiver assistindo. Pessoal, a gente que é artista 3D, a gente tem muito daquilo assim, eu quero fazer. Mas o fazer, às vezes, é um custo muito alto para a empresa em questão de tempo, de coisas que a gente precisa estar otimizando. Então, assim, se você puder pegar assets prontos, como para cenário, pegue, utilize. Isso vai facilitar o trabalho. Mas eu não vou estar fazendo. Não, mas você já vai estar feito e você vai estar fazendo outra coisa. Então, assim, baixa um pouquinho e vai, continua, entendeu? Porque os assets já estão lá, já está feito. Então, pega aquilo, já encaixa no cenário.
A maior parte do meu trabalho foi fazer o quê? A questão de criação. Criei os personagens, criei algumas animações, criei o chefe da fase, as armas, alguns props, coisas que realmente precisava eu fazer, eu fiz. Coisas que realmente já estavam prontas, então assim, eu só montei cenário, ajudei os meninos a montar o cenário, porque a parte de environment eles faziam um grey box e eu ia por cima fazendo a troca de assets. Logo depois eles também começaram a fazer a troca de assets, porque nosso primeiro protótipo, né, vamos dizer assim, a fase 1 do 1, né, que era a nossa demo, ele era num tipo como quase um mundo meio semi-aberto. Era um cemitério enorme, onde a gente tinha optado por ele tinha muitos assets, tinha muito peso, e isso estava sacrificando FPS. Então, o que foi que a gente fez? A gente trocamos para corredores, que facilitou a nós criarmos mais fases, as fases ficaram mais modulares para a gente, e o jogo ficou bem mais fluido do que se fosse num campo aberto. Como a Dai está mostrando agora, esse aí é o nosso terreno atual hoje, mas antes ele era um quadrado enorme, com várias ruas, várias casinhas, várias lápides, e essas lápides eram peso, eram assets que a empresa comprou e a gente só foi utilizando. Então, assim, a empresa ela teve um bom custo, vamos dizer assim, um custo-benefício no sentido, ela gastou com assets, né? O Henrique comprou vários assets para a gente poder utilizar, enquanto eu fiquei fazendo o processo dos personagens. Por quê? Em média, um personagem com rig, com textura, com modelagem, escultura, retopologia, tudo no geral, é uma média de 7 até 10 dias. Entendeu? Mas por quê? Por causa do processo que tem que ser seguido. Vem do conceito da DAI, eu pego o conceito, passo o conceito para o 3D, faço a topologia, olho se a topologia está correta, eu tenho que fazer o Age Paint, tenho que fazer toda essa questão. Então, esses assets foram feitos. Agora, os assets que já estão comprados, então assim, a gente só encaixou. Agora, imagine se tivesse que fazer esses assets. Esse jogo só ia ser ano que vem. Porque demora muito. Não é algo assim, mas eu faço em 2 dias. Tudo bem, mas esses 2 dias que você faz, tá certo, esse asset vai encaixar direitinho, tem a parte de exportar, tem a parte de textura, tem a parte de iluminação, ele tá otimizado para o óculos, ele não tá otimizado, a gente sempre tem que ver isso. Então, quando a gente fala de assets, a gente está falando de conteúdo que vai agregar o jogo tanto em qualidade como em otimização. Então, a gente optou muito por utilizar assets comprados, né, na questão de terrenos, na questão do environment em todo, mas os assets dos personagens e armas e props foram todos feitos por mim. Eu ia falar um pouco dessa parte de assets, só que agora da programação, né? Sim. Dentro do VR ele traz vários desafios, né? Quando você vai fazer um jogo tradicional, ele tem uma camada de complexidade. Quando você vai fazer um jogo, sei lá, multiplayer, ele tem uma outra camada de complexidade. E o jogo VR, ele traz essa camada de complexidade. Mas existem assets que a gente utilizou para facilitar o nosso desenvolvimento. Alguns específicos para VR, outros de outras funcionalidades, né? O que eu posso citar que a gente usou, que ajudou muito no desenvolvimento, foi o Auto Hand. Ele é um asset que ele já traz várias funcionalidades para a questão do óculos. Então isso agilizou muito o nosso desenvolvimento. Ainda teve que ter muito trabalho em cima dele, porque a gente quis fazer muita coisa do jeito que a gente gosta, tipo, vamos pegar arma de tal jeito, eu gosto de atirar de tal jeito, para ter o sentimento bem imersivo e do jeito que a gente gosta, né? A gente customizou tudo, mas a gente usou a base dele, né? Teve outros assets que são específicos da Unity, um exemplo que eu posso dar, o Odin, que é um asset que é voltado só para dentro da Unity, para ferramentas de editor. Então eu, por exemplo, fiz uma ferramenta para ele poder criar os inimigos, para poder criar as fases, os checkpoints, e isso facilita a vida do game designer e de todo mundo que foi montar a fase, né? Então esse tipo de asset ajuda bastante, né? E tem alguns assets de coisas visuais, a gente usou um asset de Ragdoll que é o nome dele é esse, que é justamente para ter uma sensação de imersão. A gente queria dar um tiro, sei lá, eu dei um tiro no braço do zumbi, ele vai fazer isso aqui. Então a animação dele é mesclada. Esse asset ele mescla a animação do bicho andando com uma animação de física. Então se ele toma uma porrada, ele continua andando, mas ele dá aquele tranco para trás, né? Então quando você vai somando todas essas coisas, vai dando essa imersão. Até no outro projeto que a gente fez antes, que vocês citaram no vídeo passado do OutKids, tinha alguns personagens que a Dai criou, que são os personagens mais infantis, e a gente também utilizou esse asset lá, que eu acho que todo mundo adorou. Você podia passar a mão, fazer um carinho no personagem, abraçar ele, você podia mexer.
e dava uma sensação real do toque, porque a gente colocava uma vibração no controle e você conseguia encostar e ter o feedback do bicho se mexendo ao que você encostou. É um asset muito, muito bacana. Da parte de Unity, assim, esses foram os principais de desenvolvimento. Se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar. Eu tenho, mas é essa questão do AutoRend. O AutoRend é uma ferramenta paga, mas hoje, para vocês verem como o mercado de VR está crescendo tanto, a Unity está desenvolvendo o próprio AutoRend dela, que já vem praticamente nativo na Unity 6. E ele tem praticamente as mesmas funções, que é pegar, arremessar, dar o grab, que é você aperta um botão e o objeto ele vem para sua mão. Então, assim, a própria Unity ela está investindo também nessa questão do mercado de VR. Então, o mercado de VR, como o próprio Henrique falou, ele está dando um boom, está crescendo, entendeu? Porque a tecnologia ela é nova. A tecnologia, vamos dizer assim, ela é nova no sentido assim, está se tornando acessível a todos. Em países mais emergidos, né? No nosso está caminhando, mas fé em Deus a gente chega lá. Então tá, gente, eu queria agradecer todo mundo aqui por tirar um tempinho para assistir o nosso vídeo. Espero que vocês estejam gostando. O próximo vídeo a gente vai falar sobre produção, porque esse hoje foi uma pinceladinha de como é uma pré-produção antes de iniciar mesmo, cair dentro, começar a programar, começar a desenhar, começar a fazer a parte de level design. Então, o vídeo de hoje foi sobre pré-produção. O próximo a gente vai falar sobre produção e vamos usar de referência o nosso jogo Zumbisco. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser saber, pode mandar aqui perguntas, né? Que a gente vai respondendo no próximo vídeo, tá bom? Obrigada a todo mundo por essa reunião legal aqui, esse bate-papo gostoso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Immerse Game presents. Brace yourself for non-stop action. Expect for unique weapons. Improvisation is your best friend. Zombisco. Survival has never been this funny.